por muitos apelos que o Papa Francisco faça à paz no Médio Oriente, não há maneira dessa paz chegar à Terra Santa. João Vasco, como é que tu vês este conflito, pronto, já milenar, por assim dizer? O problema é esse, é que nós continuamos a chamar aquilo Terra Santa, não sei porquê. O conceito do santo não há de ser aquilo. O Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro israelita, que esteve há alguns anos afastado do poder, vinha com uma sede de vingança desgraçada. E Israel, com ele, transforma-se de facto no HIV do planeta, não é? Porque é um oportunista, é um vírus oportunista. Está um exército completamente esquizofrénico, que negocia com os Estados Unidos na Síria e combate os Estados Unidos no Iraque, o tal ISIS, a avançar e a matar que nem tordos e a controlar poços de petróleo. Aliás, os curdos, entretanto, este fim de semana, controlaram poços de petróleo no norte do Iraque. Dá para tudo, se lá formos os três ainda ficamos com por uma coisa qualquer, porque é assim mesmo, uma coisa qualquer, o Israel faz esta sua guerra de verão. A guerra de verão em Israel não é nova. É uma coisa, aliás, bastante antiga. Se forem aos arquivos, no verão há sempre uma coisa. Ou com o Líbano, ou na faixa de Gaza, ou ali para o lado, ou cai uma coisa no Egito. Israel gosta do verão, quer dizer, aquilo calor chitos. E há aqui uma coisa muito interessante. Pela primeira vez, os Estados Unidos não estão com Israel. Pela primeira vez nos últimos 30 anos. Obama nunca gostou de Benjamin Netanyahu. Não se olham olhos nos olhos. O que é que se passa? O que se passa é que morrem que nem tordos. Vamos com 130 mortos numa semana. Na Síria morrem 200 mil e ninguém se interessa. No Iraque, idem, e ali já vamos com 130 em territórios relativamente, chamemos assim, civilizados e calmos. E a comunidade internacional, que se distraiu agora com os campeonatos do mundo e com as Lubas e com as Merkels, está-se absolutamente marimbando para o que acontece na faixa de Gaza. Isto leva-nos ao princípio dos mapas por régua e esquadro e de facto, há ou não direito, quer aos palestinos em terem a sua terra e aos israelitas terem a sua terra. Eu acho que têm ambos direito, embora me custe muito criar país a régua e esquadro por causa de crença religiosa, mas isso é outra guerra. Oh, Paulo, antes de tu começares a responder, deixa-me só, eu vou-me ausentar daqui porque vou ali buscar um livro para a minha introdução. Faz favor. Continua. Bem, é complicado falar sobre o que se passa no Médio Oriente por uma razão. É que é muito difícil, porque se uma pessoa belisca minimamente Israel, é acusada imediatamente, cai toda a gente em cima porque ele é um antissemita. É muito complicado. Eu já tentei algumas vezes e é muito difícil uma pessoa dizer que não está a favor nem de um lado nem do outro naquela guerra e condenar a guerra, porque a situação no Extremo Oriente já foi levada ao extremo, a um extremo tal que é muito difícil sair dessas posições extremas. Mas, independentemente daquilo que nós dizemos e daquilo que nós pensamos, há três factos aqui. Primeiro, o facto é que Israel está a ganhar a guerra muito lentamente, muito devagarinho, mas está. Morrem cada vez mais palestinianos e cada vez menos israelitas, por um lado, e por outro, os israelitas têm cada vez menos território. Portanto, aos poucos, muito devagarinho, Israel está a ganhar a guerra. Portanto, ao contrário do que alguns de nós percepcionavam, eu entre eles, de que era uma guerra que ia durar eternamente e porque já dura há muito tempo e que aquilo nunca mais se resolve. Não, aquilo está a resolver-se muito devagarinho a favor de Israel. Ponto número 2, a reter nesta história. Tem a ver portanto, com a importância mediática dela e com portanto, como é que as coisas se travam no terreno mediático. E então é muito giro, porque a esmagadora maioria dos meios ocidentais, e Portugal incluído, é nitidamente israelita. Portanto, não há aqui sequer confusões. É israelita, é pró-israelita e pronto. Tem um enfoque completo sobre Israel. Há muitas razões para isso que eu não vou aqui discutir, estou só a falar dos factos. Mas, nas redes sociais, dá para perceber
que essa desproporção mediática é uma coisa que só existe, portanto, nos meios tradicionais, só existe na televisão e nos jornais, não é? Porque em termos das pessoas, as coisas não são assim. Há de facto um extremar de posições, portanto, há gente para defender um lado e outro, mas eu tenho visto cada vez mais pessoas, portanto, e eu sigo uns milhares delas, tenho visto cada vez mais pessoas a ter posições que não estão nada, digamos, enfeudadas ou que não estão nada formatadas pelos meios de comunicação tradicionais. Portanto, procuram, informam-se, têm outras alternativas, têm outras maneiras de se informar e a verdade é que têm discursos e produzem discursos que se refletem, portanto, que não têm nada a ver com esse domínio na comunicação social. O ponto número 3, deixa-me só terminar, porque o ponto número 3 é muito breve, é só para dizer que isto, portanto, Israel, que tem um governo de extrema-direita, está a conseguir esta ofensiva em Gaza agora, soube tirar partido do verão, que é aquilo que como o João estava a dizer, parece que eles gostam especialmente do verão, não é? Chega ao verão, dá-lhes uma macacoa. Não, a macacoa que lhes dá é que a tensão mediática no verão diminui. E, sobretudo, em verões com o Mundial, que é um mês, portanto, a ocupar espaço mediático, a ocupar espaço importante nos médias. Portanto, essa é a explicação para o frenesim de verão da extrema-direita que governa Israel. Eu nunca estive em Israel, não conheço o território, nunca estive na Palestina, não conheço os locais dos quais nós ouvimos falar nas notícias e nós ouvimos informações de um lado e do outro. E parece que somos obrigados a ter de tomar uma posição. E é claro que como seres humanos temos de tomar uma posição em que, não há nada se justifica mortes de pessoas nem indiscriminadamente, não se entende. Não se consegue perceber o que é que está em conflito, o que é que não está em conflito, sabendo bem a história e tudo isso. De vez em quando eu costumo, mas é um assunto que nos interessa a nós, sempre, e eu costumo ter uma necessidade de às vezes me informar, e então eu fui buscar um livro e fui buscar este livro, que é uma banda desenhada, mas é uma excelente banda desenhada de Joe Sacco, que é uma banda desenhada jornalística. Portanto, é um desenhador, jornalista, que vai, entrevista, fala com as pessoas, faz as perguntas, ele é americano, faz as perguntas, porquê, mas onde é que isto tudo começou? E este livro chama-se, no original, Footnotes in Gaza, portanto, notas de rodapé em Gaza, e na sua necessidade de descobrir respostas ao que é que se passa, como resolver este conflito, como o Papa Francisco ainda há dias falou com o Henrique Zimmermann, um homem lá do Norte, do Porto, ali o Henrique, que é judeu, e portanto que está ali bem enraizado na situação, mas que tem uma visão também que eu acho justa, nesse sentido. O Henrique tentou também, juntamente com o Papa, vamos lá resolver isto, não é? Mas não deu. O Joe Sacco consegue descobrir na sua investigação que em 1956, na cidade de Rafah, no sul da faixa de Gaza, morreram 111 palestinianos num massacre, em 1956, no dia 12 de novembro. Portanto, isto foi o mais longe que ele encontrou de uma origem de um negócio que pai continua a vingar filho, filho vinga avô, avô vinga toda a gente, e portanto ninguém se entende nesse sentido. E nós, eu quando nasci em 1972, 7 dias depois, houve um massacre de Munique nos Jogos Olímpicos. Não era o 11, era o Setembro Negro, que vai, obviamente, confinar com o 11 de setembro, que quer dizer, continua a ser o Médio Oriente sempre a ferro e fogo. Portanto, nesse sentido, não sei, isto é mais do que uma luta territorial, mais do que luta pelo petróleo, pela supremacia na zona. Já era a altura de acabar-se com isto, mas como? Como? Não sei. É simples, é mudar aquilo que é a faixa de Gaza. A faixa de Gaza, neste momento, é controlada, como todos nós sabemos, por Israel.
Quer o espaço marítimo, quer o espaço aéreo, pertencem, obviamente, a Israel. Há uma buffer zone que é controlada pelos israelitas. Neste momento, a faixa de Gaza passa 12 horas sem eletricidade. Imaginarão que não é de dia. E há coisas tão engraçadas como os rockets de Gaza conseguem assustar Tel Aviv permanentemente, porque cada vez que há uma ameaça, Tel Aviv, e isso está num livro também, não é do Joe Sacco, é do Ricardo Cabral, que se chama o Israel Sketchbook, um autor de desenhada que também faz um report sobre tudo isso, e explica-se como é que o terror, aquelas pessoas vivem, as Tel Aviv, diariamente com o terror, porque o problema aqui não são as populações. Vejamos, 70% da população de Gaza, ou mais, vive de ajuda humanitária internacional. Não têm que comer, 70%. Portanto, isto é uma guerra contra um bairro de lata. Isto é uma guerra de um exército poderoso contra um bairro de lata com guerrilheiros do Hamas, não é? Já o Hezbollah fazia assim uma técnica parecida e o Hamas sabe perfeitamente que se conseguir manter um clima de terror em relação a Israel é a única forma, aliás, de se manter à tona e de poder ter alguma credibilidade. Porque com 70% de pessoas pobres a comerem das rações que as Nações Unidas ali entregam, nós não temos grande país, não é? Não temos grande coisa. Enfim, não sei se os meus caros amigos querem complementar. Não, eu sobre Israel não tenho mais nada a dizer, lamento profundamente aquilo que está a acontecer, mas não tenho mesmo mais nada a dizer. Rodrigo. Eu sou Israel, tenho a dizer, devolvam-nos ali a Rua António Enes, quer dizer, nós não podemos passar em frente à Embaixada, é só isso. Aquela faixa ali está encerrada ao trânsito há imenso tempo, quer dizer, é só isso. Notas finais, então. Ok, a minha nota final vai, não sei se os meus amigos sabem, mas o Costa, 2 anos depois, o Costa de Concórdia está quase a navegar outra vez. Pois, já está em pé, não é? Muito bem. Frederico. Nota final, agora que acabou o Mundial, Boa Vista. Vamos ver como é que vai ser o regresso à Primeira Liga. Pois, o Boa Vista também está. Já fez 2 jogos treinos, perdeu um e ganhou outro. Muito bem. A minha nota final vai para o verão. Eu lamento o tempo que está. Há um grupo de pessoas, agora vou defender rapidamente isto, há um grupo de pessoas que acha que estamos a passar por mau tempo, não é? Por uma catástrofe climática que é tudo o que seja acima dos 25 graus. E eu proponho a fundação de uma associação para as pessoas que, apesar de sarracenas, vêm do norte da Europa e não aguentam este calor. Porque somos o país onde há bom e mau tempo, uma coisa muito católica, não é? O bom e o mau tempo. Não, o tempo é o tempo e bom são os 16 graus. Eu sei que os meus amigos discordam, principalmente tendo um algarvio entre nós. Um abraço. Sim. Tudo o que é menos de 25 esquece. Até 25 está fixe, é para cima disso. Acima de 25 é que é bom, entre os 25 e os 30 é o melhor. Um abraço. Cabo disto.